Graça e paz, tudo bem com você? Estamos retornando aqui para terminar a nossa... Terminar não, né? Dar sequência à nossa leitura diária. Peço desculpa a vocês, eu não consegui fazer o vídeo na quinta e na sexta, que eu tive uma dor de ouvido muito grande e não estava muito bem. Então eu resolvi não vir aqui porque eu não estava muito bem. Enfim, estou me recuperando. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Peço que você pegue a sua Bíblia aí, abra em Jó, capítulo 9, nós estamos lendo, e a partir do versículo 14, amém? Abra sua Bíblia aí comigo, e eu tenho como tema aqui, Deus é soberano. O soberano, ele tem um controle total, né? Ele tem um controle total sobre todas as coisas, amém? Capítulo 9 de Jó, versículo 14. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga como uma tempestade, e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite respirar, porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá, que pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Então aqui Jó fala diversas coisas assim, bem complexas, né? E aí ele segue apresentando a sua resposta, fala de Elifaz, né? Perdão, Elifaz não, Bildade. O segundo amigo de Jó que fala com ele, né? Ele apresenta a sua resposta ali, né? A Bildade, mostrando uma reflexão profunda sobre a natureza de Deus e a posição do homem diante dele. Então lá no capítulo 9 ele começa falando, né, sobre algumas coisas da natureza e sobre essa posição entre Deus e o homem. Jó reconhece que Deus é incrivelmente poderoso e sábio em todas as suas ações. Jó reconhece que se apresentar diante de Deus seria impossível, porque Deus é tão grande que não pode ser compreendido pelos homens. E de fato é verdade, né? Ele afirma que Deus é imbatível em sua sabedoria e poder e que é capaz de fazer coisas milagrosas e sobrenaturais. Então Jó, a gente está falando daquela pessoa que perdeu tudo o que tinha, além de bens materiais, perdeu seus 10 filhos, a sua esposa mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele tem feridas insuportáveis em seu corpo, ele se coça essas feridas com caco de barro, né? Então a gente tá falando desse homem. Esse homem que foi visitado por 3 amigos que, no lugar de dar conforto, esses amigos o questionam o tempo todo que ele está pagando, digamos assim, ele está pagando por pecados que ele cometeu e nós sabemos que não é verdade. Então é sobre esse homem que nós estamos falando. E ele ainda continua afirmando que Deus é imbatível em sua sabedoria e poder. Então no meio desse caos, porque assim, não adianta a gente querer aliviar, Jó estava vivendo um caos na sua vida, né? No meio desse caos todo, ele ainda reconhece a soberania de Deus. Ele sabe que Deus é justo, nós vamos pagar por aquilo que nós fizemos, óbvio, mas ele sabe que Deus é um Deus bondoso, um Deus de misericórdia. Jó reconhece a limitação do homem diante de Deus, que é incapaz de compreender Deus completamente, e que qualquer tentativa de lutar contra Deus seria fútil e perigosa. Jó afirma que é impossível para o homem contestar a Deus em um tribunal, e que seria arriscado se opor a Deus, que ter poder e que o seu poder e ira são irreversíveis. Então ele afirma que Deus tem o poder para todas as coisas, né? E que não adianta ali o homem contestar, porque é Deus que vai resolver. Esses versículos de Jó nos apresentam um retrato poderoso da soberania divina, controle total sobre tudo, e da incapacidade do homem diante de Deus. Jó se submete à grandeza de Deus e reconhece a sua limitação humana. Então ele sabe que ele está passando por tudo isso, está sofrendo muito, não só sofrendo no seu corpo físico, mas sofrendo também na sua alma pela perda dos seus filhos, né? E por saber que ele é um homem justo e íntegro. Então, por que tudo aquilo estava acontecendo com ele? Ele também estava sofrendo por isso que ele faz esses questionamentos. Por que eu estou sofrendo, sendo que eu levo uma vida justa e reta, né? Somos falhos e pecadores. Não somos nada. É a graça, a bondade de Deus que nos sustenta. Jó, em meio a tudo isso que ele está passando, que às vezes pensando nos nossos problemas é tão pequeno perto do que esse homem está passando, ainda assim, ele mantém Deus no controle da vida dele. Ao mesmo tempo, já nos lembra que Deus é justo e misericordioso. Não podemos lutar contra ele e suas vontades em nossa vida. É perca de tempo.
Então, lutar contra a vontade de Deus é perca de tempo. Você pode lutar, você pode fugir, você pode se esconder, mas uma hora, se ele determinou aquilo para sua vida, vai ter que acontecer. Então, não adianta fugir. Se você já viu que a vontade de Deus é essa, tente você se encaixar na vontade de Deus, porque ele não vai mudar. Dificilmente ele vai mudar. Ele pode te colocar em rotas que às vezes você vai dar uma grande volta, mas você vai chegar naquele lugar. Então, tente não se opor à vontade de Deus, porque a própria palavra diz, ela é perfeita e agradável a Deus, não a você. Então, muitas vezes não vai se encaixar com aquilo que a gente esperava, com aquilo que a gente queria. Mas o Senhor é soberano. Então, ele sabe o que é melhor para nós. Nós temos que crer nisso. Essa é uma verdade que temos que crer. Ele sabe a nossa vida do começo ao fim. Ele sabe o que a gente aguenta. Ele sabe o que a gente suporta. Ele sabe o que é bom para nós. Nós não. Nós somos instantes. Nós somos muito, digamos que, emocionais. A gente vive muito por emoção. Deus não. Deus olha todas as possibilidades. Então, nós temos que crer nisso. Jó se sente impotente. Eu esqueci aqui de falar uma coisa que eu anotei aqui que é bem importante. Devemos confiar em sua bondade e esperar o tempo dele agir. Jó afirma que ele faz coisas extraordinárias e milagrosas. Não é no nosso tempo. Às vezes é tão difícil esperar o tempo de Deus, né? Mas o tempo de Deus é perfeito. Nós temos que crer nisso. Às vezes nós não estamos maduros para aguentar aquilo que ele tem para nós. Então, vamos supor que você tem pedido muito uma coisa para Deus e ele não tem, vamos dizer que feito a sua vontade. Às vezes, pense por outro caminho. Às vezes você não está maduro para receber aquilo. E se você receber naquele tempo, que seria um tempo impróprio, né? Que seria um tempo fora da vontade de Deus, você vai acabar desperdiçando ou não usufruindo da maneira que deveria. Então pense por essa forma, para que venha a ser bênção na sua vida. Jó se sente impotente diante de Deus e teme ser esmagado por sua ira. Esse trecho do livro de Jó também nos faz pensar que ao mesmo tempo que ele reconhece que Deus é soberano e que sua justiça é incomparável, parece questionar por que Deus escolhe destruir aqueles que são inocentes. Essas questões são profundas e difíceis de se obter uma resposta. Por que o justo sofre? Essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, né? Por que o justo sofre? Por que eu perdi aquela pessoa? Por que crianças morrem? Essa é uma pergunta que a gente faz muito. Por que um bebê morre? Por que uma criança, filho de um amigo seu, alguém, né? Às vezes alguém até que está assistindo esse vídeo perdeu um filho. Por que essas coisas acontecem? E não tem uma resposta para isso. E infelizmente, se a gente procurar, não existe uma resposta para isso. São respostas complexas, né? Diante da grandeza de Deus. Não tem como a gente responder esse tipo de coisa. E essas perguntas, essas questões que aparecem na nossa mente, né? Por que o justo sofre? Apontam também para a complexidade entre Deus e o homem. Apesar dos questionamentos de Jó, podemos encontrar conforto em suas palavras. Ele confia na bondade e na misericórdia divina. Precisamos analisar o porquê dos nossos questionamentos. Deus está nos punindo ou nos ensinando? Algo que de forma mais leve nós não entenderíamos. Nós temos que fixar isso no coração, sabe, meus irmãos? Acreditar que Deus faz da melhor forma para nós, só que do jeito dele. Ele nem sempre vai, deixa eu ver o que a Keila quer. Tá, dá pra fazer desse jeito. Ele não vai ficar assim. Deixa eu ver o que é melhor pra Keila. Vou fazer dessa forma. É assim que Deus trabalha. Ele não vai pensar o que eu quero, o que é agradável e confortável pra mim. Ele vai pensar o que é melhor pra mim. Então a gente tem que entender isso. E às vezes processos que a gente passa são processos que Deus está nos ensinando e não nos punindo, sabe? Por que Deus permitiu que Jó passasse tudo isso? Nós lemos lá, quem não leu desde o começo, eu peço gentilmente, vocês voltem aí. No YouTube tem toda a sequência, no TikTok tem alguns, não consegui colocar todos, mas caso você se perdeu aí em algum momento, vai no YouTube, no meu canal, tem lá a sequência toda, desde Gênesis, e nós estamos lendo aqui por ordem cronológica. E por que Jó passou por tudo aquilo? Estava passando por tudo aquilo, sabe? Então, às vezes a gente fica muito fechado, nos questionando que Deus é ruim, que Deus está deixando eu passar isso, eu sou muito bom, eu sou isso, mas por que você está passando, sabe? O que Deus quer te ensinar com isso? Às vezes a gente foca muito no problema, esquece de pensar como nós poderíamos aprender com essa situação, sabe? Tem coisas que a gente passa que são tão difíceis, que é luta mesmo, é prova mesmo, parece estar te esmagando. Por que a gente passa por isso? Sabe? Às vezes é uma lição pra você e às vezes é uma lição pra quem tá perto de você também. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes quem está do seu lado tá precisando aprender algo. Então, assim, não fique resistente, sabe? Ceda à vontade de Deus e faça com que o processo caminhe. Quanto mais você resiste, mais você vai sofrer, mais tempo vai demorar. Como eu disse, a vontade de Deus é aquela que Ele determinou pra você. Ele pode te colocar em rotas, mas essas rotas às vezes vão demorar muito mais pra se cumprir, porque você está sendo somente teimoso, sabe?
Então que nós possamos abrir o nosso coração, sabe? Quebrantar a nossa alma diante do Senhor e falar, Senhor, eu tô aqui. Faz em mim a tua vontade, mas me ajuda, porque Ele é um Deus bondoso e Ele é um Deus misericordioso que cuida de nós. Então que nós possamos aprender diante das dificuldades e sair dessa mais forte. Em nome de Jesus, que você venha se fortalecer durante essa prova, essa luta, esse problema que você está passando, porque em Deus somos mais que vencedores. Que Deus te abençoe e amanhã teremos vídeo aqui novamente para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe seu dia.